Fala, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast Oficial, um podcast gravado dentro do meu motorhome enquanto eu viajo por esse mundão tão pequenininho, mas minha base permanece em Portugal, essa cidade, esse país maravilhoso, e eu estou na cidade de Cascais gravando com a entrevistada maravilhosa global, inclusive, já tô dando spoiler, internacional a mulher. Mas antes de apresentá-la e fazer todas as honras, eu preciso convidar você para se inscrever no canal. O YouTube me revelou que você está assistindo os podcasts, mas não está se inscrevendo. Então inscreva-se no canal, mas não é só porque eu quero, porque você é necessário para que você receba as notificações quando ativar os sininhos e principalmente para que você receba uma mensagem de transformação para você, para os seus negócios, para a sua família. Então não perca tempo. E o like, só dê depois que você vê o conteúdo, porque like é conquistado. Sem mais delongas, vamos apresentar a nossa queridona de hoje. Preste bem atenção. Fique atento, porque hoje vai ter muito conteúdo, porque essa mulher já rodou alguns países, está conectado com muitas pessoas e já está no game há muito tempo. Então vamos lá, daqui a pouco eu falo o nome dela, olha só. Eu vou ter que falar logo o nome, não vai ter jeito. Bárbara Dias Gomes Marques, mais conhecida como Bárbara Global, é fundadora da CVO e da Global Legacy Company. Cristã, esposa de Marcos Marques, mãe do Davi Marques, lindinho, você tem que ver, já conhecer, multiplicadora de talentos, executivo da plataforma internacional do Pablo Marçal e Thiago Rocha aqui em Portugal, palestrante, escritora e, pasmem, triatleta. Quando eu vi ela fazendo triatlo, eu falei, eu tô muito frouxo, viu? Eu tô muito frouxo, essa mulher já tá fazendo triatleta, nem treinou direito e já tá aí fazendo, a gente vai conversar sobre isso também. É mentora, é palestrante de carreiras, de palestrante e internacionalização de carreiras e negócios. Mentora de palestrantes. Mentora de palestrantes, carreiras e negócios, de forma a auxiliar pessoas a se desenvolverem, impulsionarem e internacionalizarem seus negócios, visando conquistar vida plena e alta performance. Senhoras e senhores, meus queridões, seja muito bem-vinda, Bárbara Global. Gratidão, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, minha queridona. É um prazer imenso ter você aqui, Eu viu? agradeço o convite. E aí, o que achou do nosso cenário de hoje, minha queridona? Sem palavras, né? E eu amo a natureza e estar num lugar desse aqui, conectado diretamente com a natureza, é uma bênção. Além de estar mais próximo também do que é o seu estilo de vida, né? Que é algo que eu e o meu marido também buscamos. Viajar aí pelo mundo, ter um motorhome também para nós, tá? Nosso quadro dos sonhos, inclusive, é um dos nossos objetivos. Nossa, que legal, eu não sabia, que bacana. Nossa, Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu já vivo esse lifestyle há 7 anos. Full time vivendo isso. Agora que a gente deu uma pausazinha por causa da nossa princesinha, tá com 1 ano e 9 meses, ainda, viu? Não sei quando você tá escutando esse podcast, nós estamos em junho de 2025. E depois a gente acabou alugando a casa para ela ter um bocadinho mais de espaço fora do motorhome, viu? Bom, minha queridona, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disponibilidade e vamos começar. Você sabe que aqui a gente fica só contando história de vida, adoro os podcasts de história de vida, mas esse aqui é um podcast diferente. Então eu vou te fazer um monte de perguntas, tá preparada? Preparadíssima. Eita, essa mulher é porreta, gente, olha só. Minha queridona, seguinte, a primeira coisa que eu quero perguntar para você: como conseguir conciliar a sua vida como empreendedora e maternidade e esposa? Me conta, porque eu vejo você subindo, descendo, viajando. Nos últimos meses aí eu acho que eu te vi nos 3 ou 4 países, um monte de evento, a gente se encontra em montes de eventos, mas como conciliar tudo isso, minha queridona? Conta pra mim não sei se existe um segredo, mas qual seria o segredo? Me conta. As pessoas me perguntam muito, né, sobre isso, porque um dos maiores desafios do ser humano é a produtividade, né, é gerir bem ali
no tempo que nós temos para fazer as nossas coisas, cada atividade que a gente tem. E ser mãe é algo, assim, realmente primoroso, mas também é desafiante, né. Então, a gente tem vários, como se diz, foi o meu primeiro filho, né, o Davi Antônio é o nosso primeiro filho, e eu e o meu marido estamos aprendendo nessa jornada também. Então eu digo que quando nasce o primeiro filho, nasce também uma mãe e um pai, né. Depois dos próximos filhos a gente já tá mais treinado. E essa jornada da maternidade, no início foi muito desafiante, né. Pela parte, física mesmo, porque eu tive uma gravidez de alto risco. Depois, quando ele nasceu também a gente passou por diversos desafios. E na minha gravidez inclusive, né, a médica dizia pra mim, eu fazia acompanhamento particular, privado, a médica falava: "Ah, tem que ser marcado o parto, né, pra poder minimizar os riscos", mas, em Portugal os hospitais públicos é que têm a melhor estrutura pra partos de risco, então eu teria que conseguir uma vaga num hospital público. E nós estávamos ainda em meio, né, ali, a pós-pandemia, mas ainda estava muito aflorado, né, na época. E nós andamos em vários hospitais, até mesmo fomos a Coimbra, fomos em vários, né, fora de Lisboa, em busca de conseguir a marcação do parto e não conseguia. Então foi, assim, angustiante. E aí eu cheguei num período em que eu comecei a ter miomas, desenvolver os miomas que estavam justamente no canal de parto. E na minha cabeça eu pensava: "Pode ser um parto normal, que aí já tira o mioma, já resolve tudo". Aí a médica explicou que não era bem assim, né, que não se podia fazer uma cesariana, e que o risco hemorrágico era muito grave, e que Podia fazer um parto normal, é isso? não podia cesariana. Ah, ok. Não podia fazer uma cesariana, porque o risco hemorrágico era muito grande, né, ia ter muito sangramento, poderiam não conseguir controlar. Aí eu falava: "Mas então como é que vai ser?", porque os miomas estavam justamente no canal de parto, então como é que o bebê ia passar, Uhum. né. Então eu fiquei assim, sem saber, e os médicos aqui eles não têm meias palavras, né, não tem assim aquele carinho, né, é mesmo direto e reto. E eu cheguei a ouvir que: "Olha, não tem o que fazer, tem que esperar ver como é que vai ser", e eu pronto. Então o que que aquilo entrou na minha mente? Imagina, uma grávida, né, que tá com os hormônios Você falou com as palavras bonitinhas, não foi bem essas palavras. os hormônios ali à flor da pele, né. E aí eu pensei: "Olha, se o meu amanhã, né, Deus é que sabe", entreguei nas mãos dele, eu falei: "Eu vou fazer o meu melhor", e eu toquei o terror naquele ano, 2023, né, que foi ali a reta final para o meu filho nascer. Inclusive, olha, eu faço vários eventos internacionais, mas Deus colocou no meu coração uma semente em 2022, chamada Global Legacy. E aí eu fiz um evento com esse nome inclusive em janeiro de 2023 em Portugal, depois fiz Londres em abril de 2023, fiz em Alphaville no Brasil em outubro de 2023. Um amigo meu olhou assim: "Bárbara, que loucura é essa? Você grávida, né, com toda essa situação que você tá passando, né, como é que você tem cabeça para trabalhar?". Eu falei: "Olha, a minha empresa é Global Legacy justamente porque eu acredito muito na construção de um legado, né, na importância de deixar algo que vai além de mim. Então, se eu não sei o que vai ser do meu amanhã, eu vou entregar o meu melhor agora, no hoje. Porque eu tô viva hoje, eu sei, né, só que eu tô respirando agora, e que eu vou fazer o melhor que eu puder, a impactar o máximo de vidas que eu puder, ajudar muitas pessoas". Tive Dubai também, em Abu Dhabi, em março de 2023, grávida também, né, aí as pessoas falavam assim: "Meu Deus, tu que tá grávida tem mais disposição que nós tudinho aqui", que, né, tipo, as pessoas ficavam impressionada. Eu fiz bastante coisa mesmo durante a minha gestação. Poucos sabem desses desafios, né, poucos sabem. Foi praticamente um veredicto, né, de que, tipo assim, não sabia se eu e o bebê ia sobreviver ao parto. Eu estava contigo em Alphaville, no evento de Alphaville. E aí ele já tinha nascido, que ele nasceu em julho, É. e aí o evento foi em outubro, ele tinha 4 meses. E eu não sabia disso. Foi bem desafiante. Aí foi assim, na verdade, aquele evento de Alphaville, eh, quando Deus põe uma coisa na minha cabeça, eu dou sabe, tudo se encaminha pra acontecer, eu dou um jeito de fazer. E aí aquela viagem, o meu marido depois acabou por não poder ir, por conta do trabalho dele. E aí ele falou: "Então não faz sentido você também levar o nosso bebê, né, ele fica aqui comigo e você vai cumprir a missão". E eu falei: "Amor, como é que eu vou fazer o Global Legacy se você sempre tá comigo?". Ele que faz a parte técnica inclusive, né, ali, que junto com os técnicos ali, a parte de som, audiovisual e tudo.
Falei: "Mas como é que eu vou fazer sem você?". E aí ele falou: "Não, então você não vai, se você quiser ficar, fica, né". Eu falei: "Não, mas eu tô sentindo que eu tenho que ir". E aí, quando inclusive, assim, várias coisas aconteceram pra aquela viagem não acontecer, pra aquele evento não acontecer. Tanto que eu cogitei a hipótese de não ir. E eu estava já dentro do avião, inclusive, aconteceu um pequeno incidente, né, que teve um caminhão que bateu na tampa da carga né, das bagagens, e aí a companhia aérea mandou descer do avião. Eu falei: "Esse é o último sinal, esse é o último, sabe, alerta de que não é pra mim fazer esse evento e não é pra ir nessa viagem, que tá dando tudo errado". E aí eu fui, desci do avião, quando eu cheguei ali dentro do aeroporto, eu peguei e comecei a falar com Deus, né. Liguei para o meu marido, ele não me atendeu, estava em reunião, e aí eu comecei: "Senhor, mas o que que aconteceu?" E tal, 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 conversa aqui, batendo, né, aquele papo reto com Deus. E aí eu estava aqui, quando eu acabei de falar assim: "Olha, se esse avião sair agora, vou ainda hoje, eu vou na viagem. Se eles avisarem que vai ser cancelado, vai ser remarcado, vai ser qualquer outra coisa diferente disso, eu não vou, eu tô entendendo que não é pra eu ir". Quando eu silenciei a mente, veio lá a funcionária da companhia aérea: "Senhores passageiros, voo tal, 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 embarcar tal, tal, tal". Eu falei: "Pronto, é pra ir". Eu estava comendo ali, engoli rapidão e aproveitei, ó, e fui. Inclusive foi nessa viagem que eu lancei, né, o meu terceiro livro, que é esse aqui, do Mentalidade e Performance, e foi também aí que eu conheci a plataforma do Pablo Marçal. Eh, então assim, a jornada é bem, como se diz, né, às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não está preparado, mas se você simplesmente toma a decisão e se coloca em movimento, algo extraordinário pode acontecer. E eu sempre comecei, depois que eu vivi esse tipo de experiência, de milagres mesmo, né, porque não só meu filho nasceu, foi parto normal, sem médico, Caramba! né, se não fosse a bênção de uma enfermeira aparecer lá na hora, eu fiquei, assim, extremamente, eh, assustada com o processo, porque é uma maternidade de maior referência no país, né, mais preparada para partos de riscos, inclusive. Como a gente não conseguiu marcar, nós simplesmente fomos lá direto, porque quando rompe a bolsa, você tem direito, é obrigado a ser atendido, né. Só que a bolsa ainda não tinha se rompido. Então, enfim, uma série de coisas aconteceu, mas eu só tenho a agradecer, porque Davi é uma bênção, vai fazer 2 anos agora, dia 1 de julho, super saudável. Ele, depois desse susto, né, da situação do parto, teve uma situação cardíaca, né, onde ele estava com alguns buraquinhos no coração que não era normal ter, e toda criança tem, todos nós temos algumas cavidades, né, no coração, e ele estava com buraquinhos a mais, onde o sangue venoso e o arterial estavam se misturando. Era um buraquinho entre os 2 ventrículos e outro buraquinho entre os 2 átrios. O buraquinho entre os 2 átrios é algo mais comum de acontecer nas crianças, quando eles crescem, por norma, costuma fechar. O ventricular já não é tão habitual, ainda mais o tamanho que era o dele. Então o médico disse, né, o cardiologista, que ele teria que passar por uma cirurgia, provavelmente, mas que ia esperar mais um prazo, né, pra poder acompanhar. E aí eu me agarrei a Deus novamente, eu falei: "Senhor, se o Senhor me deu essa bênção, né, da maternidade, se meu filho tá aqui nos meus braços, o Senhor que começou a obra é fiel para cumprir. O Senhor não faz nada incompleto". E aí, quando foi dia 4 de agosto, eu fui no Estádio da Luz, sabe, ali, Benfica? Uhum. E aí eu ouvi dizer de um pessoal que estava fazendo um evento, né, chamado The Change, e era totalmente gratuito. Eu que trabalho com eventos há anos, amigo, eu sei o custo que tem você alugar um estádio de futebol para fazer um evento. E nós também sabemos que muitos estádios não abrem, essa opção de fazer eventos cristãos, de cunho religioso ou cristão, né, no espaço. Então aquilo me chamou a atenção, eu falei: "Eu preciso ir lá". Só que detalhe, Davi tinha 1 mês de vida. Ele nasceu dia 1 de julho, o evento foi dia 4 de agosto. Davi tinha 1 mês, meu marido foi me levar lá, ele ia só me deixar lá e ir embora, mas eu falei: "Ah, amor, vamos, fica comigo e tal, vamos aqui e tal", era durante o dia. Aí, moral da história, entramos os 3 lá para dentro, fomos parar no camarote lá dos organizadores do evento, conhecemos o pastor, todo mundo. E quando foi no dia 22 de setembro, eu estava sendo batizada no mar, e eu que tenho pavor de água fria. Então, tipo assim, foi muito louco, né, o que aconteceu. Todos os fatos, né, que ocorreram na minha vida através dessa jornada, dos desafios que eu passei do início da minha maternidade,
foi assim muito impactante. Só que me fez hoje, né, ser uma pessoa que busca cada vez mais crescer espiritualmente, emocionalmente, porque não é fácil gerir as emoções quando a gente passa por essas situações. Até tivemos assim também eu e o meu marido conflitos no nosso relacionamento que nunca tinha havido briga, nunca tinha havido nada. Você acompanhou, que você é meu amigo pessoal, né? Conversamos algumas vezes. Só que eu entendi que aquilo era espiritual. Quando eu vi que era o inimigo ali querer, né? Tipo assim, acabar com a nossa família que estava começando. Porque um casal, entenda isso. Olha, você que tá ouvindo isso aí agora. O casal, ele ainda não é uma família. É um casal. Você começa a construir a sua família a partir do momento que você começa a ter filhos. Você está construindo uma família. E hoje em dia, no mundo em que a gente vive, as pessoas estão distorcendo, né, um padrão de família. Uhum. Não deixe se enganar por isso, porque existe o que é normal e o que é comum. Muita coisa que você vê por aí é comum, mas não é normal. Então, eu comecei a defender minha família. Eu falei, eu não vou deixar o inimigo acabar com o meu casamento. Eu não vou deixar o meu filho ter uma vida como eu tive, por exemplo. Eu sofri as consequências, né, de um divórcio. Eu sei como é desafiante a vida de uma mãe solteira, de uma criança que cresce, às vezes, sem o pai e a mãe presentes e unidos. Então, eu comecei a despertar e a pedir, a buscar ajuda de Deus e de amigos também, para lidar com aquela situação. Então, assim, a maternidade, quando você fala conciliar tudo, para mim, depois de tudo isso que eu passei, para mim não é nada. Então, eu consigo ajustar a rotina com meu filho, cuidar da minha casa, né? A gente tem colaboradores que trabalham, que limpam a nossa casa, mas a mulher cuidar do lar é algo além, né, do que fazer uma limpeza, do que fazer uma comida. É muito além disso. Você deixar a sua casa, o seu espaço aconchegante para quando o seu cônjuge chega, se sentir de fato num ambiente onde ele quer estar. Porque o lar é isso, é onde você quer estar. E não é independente, né, se é uma casa com boa estrutura ou não, o tipo que for, é quando você está ali, você se sente que realmente está naquele lugar onde você pode descansar, onde você pode estruturar os seus projetos. E concilio também essa jornada, né, da mudança de carreira, porque eu fui fisioterapeuta por 11 anos, mas comecei a trabalhar com eventos entretanto, e trabalho com eventos há mais de 12 anos, porque eu ainda estava na faculdade, inclusive comecei a trabalhar com eventos para poder ganhar, fazer um dinheiro extra, para poder pagar a faculdade, os estudos, as despesas, né, que o curso de fisioterapia era bem elevado, na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E aí, assim, uma coisa foi puxando a outra, só que quando eu fiz essa transição de carreira, né, eu tive que desapegar totalmente do meu ego. Porque imagina, eu sou de Araguaína, Tocantins. Aí, meus pais separaram, eu tinha 1 ano e 8 meses de vida. Então eu passei muitas situações na nossa vida, eu e a minha mãe não tínhamos onde morar, o que comer, e uma vizinha nos acolheu, porque ficou, né, falou assim, não, peraí, mas ele foi embora e aí vocês vão ficar aqui? Que a minha mãe era do Piauí, a gente estava em Araguaína, Tocantins, que era o estado de Goiás, e do ano que eu nasci, né, teve a emancipação, virou o estado de Tocantins, era tudo novo, a minha mãe, né, não era de lá. Ela tinha 2 opções, ou ela voltava para a terra dela, ou ela começava algo ali. E essa vizinha pegou e falou, olha, eu vendo aqui coisas tipo Avon, Tupperware, né, venda direta. Aí ela saiu batendo de porta em porta para vender. Isso não em troca de dinheiro, mas em troca de abrigo, de moradia para nós. Então ela deixava a gente morar lá e comer lá, se a minha mãe aceitasse, né, a sair vendendo para ela. E foi assim que a gente começou. Então, tudo que eu vejo de maternidade, quando eu olho para minha mãe, é uma das minhas maiores referências como mulher, né, como força da natureza. E aí eu comecei a refletir que eu poderia fazer um caminho diferente, não só para não passar por muitas coisas que a minha mãe passou e que eu passei, mas também para poder proporcionar para ela algo que ela também ainda não tinha tido. Caramba. Que história, viu, meu? Tem muita coisa aí. História, meu Deus, eu não sabia. Tem que escrever uma biografia minha aí também. Com certeza, viu? Meu, parabéns, parabéns, eu não sabia de tantos detalhes assim. Parabéns, parabéns. Eu acho que deu para as pessoas entenderem um pouco, na verdade, a construção da jornada para que você vivesse hoje e conseguisse construir estrutura
para conciliar Vida pessoal. vida pessoal, profissional. Quando eu falo vida pessoal, eu vou trazer maternidade, esposa, todas essas coisas, né? Gente, porque vocês não sabem, essa mulher não para. Se vocês acham que o Eric fica em movimento, vocês não viram essa mulher. Meu Deus, ela viaja e tá em todos os eventos de verdade. E uma das coisas que a gente percebe bastante agora, já passando para esse ponto de evento, é falando um pouco sobre conexões, sobre a famosa network que o pessoal fala, né? Você é uma pessoa que investe muito em conexões, em network, em estar em lugares de maneira intencional para se conectar com pessoas. Quando que você descobriu ou quando que você teve a percepção que fazer conexões ou network era importante para os teus negócios e para a tua vida? Eu sempre digo que aquilo que eu busco, aquilo que me falta, que eu ainda não tenho, alguém já tem. Ou alguém pode ser que não tenha, mas sabe como construir, como acessar. Então, imagina que é como se fosse um quebra-cabeças, né? Um puzzle. E aí, tá faltando uma peça importante. E eu já quebrei a cabeça, literalmente, querendo completar aquilo, mas sozinha não consegui. Então, o que eu penso? Poxa, alguém pode me ajudar. Então, alguém vai ter essa pecinha e pauta para encaixar no quebra-cabeça para eu completar aquilo que eu busco. Mas você já tinha essa percepção ou veio surgindo depois que você já estava no time já? Não, veio surgindo assim. Eu, quando tinha 14 anos de idade, foi uma fase muito decisiva na minha vida também. E aí, eu fiz uma lista que eu chamo de lista do não. Essa lista do não, eu peguei papel e caneta e comecei a escrever o que eu não queria para minha vida. Porque eu, uma jovem de 14 anos que vivia no interior de Tocantins, imagina, não tinha muita consciência da vida ainda lá fora, né? Do mundo lá fora. Mas eu tinha percepção do que eu não queria para minha vida. E ao fazer essa lista do não, eu comecei a ter clareza do que eu queria, porque era exatamente o oposto do que eu não queria. Então, a partir desse processo, a minha jornada, né? Eu sou muito grata a Deus por essa habilidade da comunicação, porque é algo que eu gosto e desde que eu me entendo por gente, né, que eu gosto de falar e eu gosto de estar com pessoas, de socializar, de servir, né, de ajudar. É algo que eu vejo que o segredo de um bom network, de uma boa conexão genuína, é você gerar valor para as pessoas, é servir, né? Então foi algo que nessa jornada eu fui encaixando as peças e descobrindo. Ou seja, desde com 14 anos você fez essa lista do não, e aí você... Quando que foi a conexão, assim, dessa lista do não e a conexão? Porque aí eu via que na cidade onde eu vivia, eu olhava para a escola, as minhas colegas adolescentes grávidas, algumas, e eu ainda falava assim, mas como é que acontece uma coisa dessa, né? Porque aí eu acho que eu não tinha consciência. Depois que eu fiz toda uma jornada do desenvolvimento pessoal, coaching, mentoria, PNL, tudo isso, eu vejo que, no fundo, eu não queria repetir o padrão da minha mãe. Passar por o que ela passou, né? Mas o que eu pensei? A vida que eu quero não tá aqui. Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não sabia o quê. Então, a partir do momento da decisão de fazer essa lista, não tem outra explicação, só pode ter sido Deus ter direcionado a minha vida. E aí eu falei, mãe, eu quero mudar daqui. A minha mãe era casada, a família, né, do esposo dela vivia em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a maioria descendente italiano, e eram muito acolhedores, eu amava ir pra lá. Eu falei, olha, eu quero ir morar com a minha avó. Ela morava num sítio, lá, né, aqui em Portugal chama Quinta, né? E aí, Eric, eu ainda estava na escola, e aí a minha mãe não queria deixar, mas eu conversei com a minha avó, e ela pegou, né, conversou também com o filho dela, e no final a minha mãe acabou cedendo e deixou eu ir. E aí, assim, nesse sítio, eu acordava 5 horas da manhã pra andar na estrada de terra até chegar na rodovia, pra poder pegar o ônibus pra ir pra escola. Eu saía da escola, eu ia pra biblioteca municipal estudar. E aí, nesse processo, eu já estava com 14 para 15 anos, né? E aí, eu saía da biblioteca. Pouco tempo depois, eu falei assim, eu vou ter que arrumar um emprego. Tentar arrumar um trabalho. Porque eu preciso, né, fazer dinheiro, eu preciso ajudar a minha mãe. Sabe aquele filho que cresce com isso na cabeça? Eu tenho que ajudar minha mãe, eu tenho que ajudar minha família.
E aí, nessa jornada eu consegui um trabalho, sou muito grata, assim, até hoje eu lembro, né, da pessoa que me fez a entrevista, que me contratou. Inclusive, eu conheci uma pessoa dentro do ônibus, esse ônibus que eu pegava de manhã pra ir, né, que ela trabalhava lá nessa loja. Foi, assim, muita coincidência mesmo, entre aspas, né, jesuicidência, sei lá. Que aí eu falei e eu era menor de idade, detalhe, eu tinha 17 anos. E São José do Rio Preto, interior de São Paulo, já tinha um padrão mais, globalizado, né. Tocantins, a gente tem um jeitinho, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né. Por isso que eu te falo, essa idade foi muito marcante na minha vida. E lá, né, a gente, né, conhece todo mundo, não, vai fazendo lá, em São Paulo não tem isso não. Então o que é regra, o que é norma é norma. Só que eu tinha 17, mas poucos meses depois eu ia fazer 18. Então, eles me deixaram fazer um período de experiência, né, como se fosse um estágio, na Vivo, que é uma empresa de telecomunicação, no Rio Preto Shopping. E aí lá foi uma escola de vida pra mim. Lá eu vi que realmente eu gostava de falar com as pessoas. Eu gostava de conhecer pessoas que já tinham viajado o mundo todo, porque eu tenho um globinho sempre comigo também, porque eu amo viajar de fato. Eu já tinha essa visão. Eu pensava assim: "Mãe, eu quero ser aeromoça", né, hospedeira aqui em Portugal fala. Quando crescer eu quero viajar o mundo, né. E aí, foi aí que eu percebi que de fato realmente tinha algo em mim que estava me puxando pra esse caminho, sabe. Da comunicação, de conectar com pessoas. E cada vez mais, com a maturidade que eu tenho hoje, eu vejo que Deus não me deu esse dom à toa, né. E Ele vai me usar cada vez mais pra levar a palavra pra todos os povos e nações, pra cumprir, né, o nosso propósito de vida. Porque tem muita gente que perde a vida em busca de um sentido, de um significado, que é o quê? O propósito. Então se você aí tá buscando o seu propósito de vida, abre aí um texto que eu vou comentar com você, que talvez também já saiba qual é. Se você pegar a fonte, né, da sabedoria milenar, se você pegar a Bíblia e pôr lá em Mateus 28, de 18 a 20, tá lá escrito o seu propósito, tá escrito o meu propósito, o propósito do Eric. Todos nós temos esse propósito, que é de levar a palavra para todos os povos e nações, de pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos deu poder e autonomia para isso. Jesus, ele pagou o preço para isso. Então, eu só cada vez mais peço para Deus me usar e Ele cada vez mais me traz pessoas, me conecta pessoas. Tem pessoas que eu conheci que não foi eu que fui buscar, que eu não fiz esforço para acontecer. Hoje eu sento em mesas que muitas pessoas pagariam milhões para sentar. E eu estou ali para servir, né. Mas também é interessante porque muitas dessas pessoas me procuram para se aconselhar também. Quer andar comigo de alguma forma, quer fazer negócio, quer fazer projeto junto, porque confia, né. E eu sou muito grata, porque eu falo, um dos pilares que rege a minha vida é a boa conexão, né, conexão genuína, e é algo que eu gosto mesmo. Caraca, meu, então se você for parar pra pensar, o seu primeiro ponto de conexão aconteceu praticamente dentro do ônibus. Me prestando atenção aqui daquela pessoa que você conheceu, que te apresentou para o primeiro emprego que você teve. Talvez tenha sido ali a tua virada Primeiro de emprego chave. formal, né, de carteira Sim, assinante. sim, formal. Talvez foi ali que você: "Caramba, foi aqui que uma pessoa me ajudou a chegar num lugar que eu gostaria". E aí, claro, tem todo o direcionamento de Deus, o cuidado e etcétera, né, de colocar as pessoas certas na nossa vida. Eu gosto muito do que você falou da jesuicidência, porque eu creio muito nisso. Eu não acredito em coincidências, eu acredito em jesuicidência, né, alguns falam deusidência. É, então foi aqui que começou o ponto de conexão com pessoas. Claro, e dom também. Eu vejo que você, assim, tem um dom para se conectar com pessoas, você vai lá, você tem muita ousadia também de ir lá, porque tem pessoas que têm vergonha, né. Estão inibidos, né. Você não, você é desinibida, vai lá ousada, conversa, gera valor. Isso no início até foi um problema, né, porque imagina, eu era solteira, eh, modéstia à parte, né, bonita, e aí, às vezes, as pessoas confundem. As pessoas que são carismáticas, simpáticas, que gosta de abraçar, né, às vezes confundem as coisas. Então, durante um período da minha vida, principalmente quando eu morei em Goiânia, trabalhava com muitos artistas, muito. Cristiana Araújo, Tabo Lima, Marília Mendonça, Maiara e Maraíza, inclusive que elas moraram um tempo no Tocantins, né,
pai dela é nosso amigo até hoje. Então, assim, tem várias pessoas que eu conheci, o meio que eu estava de época de Vila Mix, Woods. Nós chegamos a fazer uma edição do Vila Mix aqui em Portugal também, em Lisboa, em 2019, antes da pandemia. Todos os meios que eu acessava, eu nunca fui de beber, Érica, eu nunca fui, assim, de consumir bebida alcoólica. E no Brasil, essas festas open bar é algo muito comum, né? Então as pessoas viam algo diferente em mim. Como é que uma mulher bonita dessa, jovem, se comunica bem, se conecta bem, tem alguma coisa errada? Será que faz alguma coisa ilícita? Ou por que tá solteira, né? Tipo, é o quê? Qual é o problema dela e tal? Às vezes isso vira um problema, porque às vezes as pessoas olham e não sabem bem interpretar. E quando você está como se fosse um peixe fora d'água, né? Você tá num lugar de destaque. Uhum. Por quê? Porque todo mundo que tá ali naquela água, que se considera peixe da mesma água, eles estão levando a vida normal, né? Quando aparece um peixe fora d'água, as pessoas olham e das duas uma, ou começa a criticar muito, né? E quer fazer de tudo para poder tirar aquele peixe dali, ou começa a admirar. Só que essa fase da admiração, por norma, só chega quando você tem resultado. Aquela pessoa vê, não, esse peixe aí é diferente. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Tem resultado. Então, peraí, quero aprender. E isso é uma construção. Na maioria das vezes, as pessoas, quando se sentem um peixe fora d'água, elas se deixam ser atacadas e elas se diminuem, elas regridem, não avançam na vida. Então, essa questão que você falou da ousadia, né, da coragem, é algo que eu penso assim, você tem duas opções. Ou você avança ou você regride, né? Se eu regredir, o que eu ganho com isso? Se eu avançar, o que eu ganho com isso? Se eu regredir, o que eu perco? Se eu avançar, o que eu perco? Né? O que eu deixo de ganhar? Inclusive, até no coach tem uma ferramenta, né, que ajuda a avaliar ali as perdas e ganhos. Então, eu comecei a identificar isso, sabe? E aí, eu estava num ambiente que eu sabia que não era o meu lugar, mas que de alguma forma eu estava sendo luz na vida daquelas pessoas. Eu estava mostrando que era possível sim viver uma juventude, né, com caráter, com retidão, sem se envolver com drogas, com alcoolismo, com prostituição, com qualquer coisa que fosse, sabe? E durante toda essa trajetória que eu trabalho com eventos há mais de 12 anos, desde camarim de artista, casamento, formatura, festa infantil, né, diversos segmentos eu já fiz, eu comecei a perceber que os eventos, eles também serviam para cumprir uma missão, para construir um legado. Então, começou a tudo se conectar na minha vida. E hoje, eu sigo alguns pilares principais, que um deles é através, né, da mentalidade, outro através do conhecimento, o outro através da comunicação, outro através das conexões, né, de fato, o outro é através de um método, e o outro é através justamente daquilo que a pessoa mais busca, né? Qual que é o resultado que ela quer ter? Qual que é a carreira que ela quer seguir? Então, esses são os principais pilares. Eu sempre digo, né, que a nossa vida ela é sistêmica, ela tem várias áreas importantes, e eu conjugo tudo isso. Então, as pessoas gostam, né, de fazer o acompanhamento comigo, seja a mentoria, seja evento, seja qualquer projeto junto comigo, porque eu tenho essa visão que eu chamo visão de drone, né? É fazer um zoom out na sua vida, é olhar as coisas de uma perspectiva de cima, de forma diferente, forma estratégica. Nem sempre foi assim, né? Eu fui uma pessoa que, às vezes, com muito tempo, não tinha a minha verdadeira identidade ativada, não tinha, assim, não sentia o auto-merecimento, distorção de autoimagem, sabe? Me inferiorizava, me vitimizava. E tem uma frase que é forte, ó, anota esse código aí que ele é poderoso. Vítima não vence. Porque enquanto você se vitimiza, enquanto você fica lambendo as suas feridas, enquanto você só olha para o problema, ele cresce. Você se afunda. É aí que pessoas entram em vícios, entram em depressão, entram em situações que não deveriam entrar, em dívidas, em determinadas coisas, porque não buscou a direção de Deus, não se aconselhou com pessoas que poderiam ter ajudado, né? Com aquela pecinha do puzzle, do quebra-cabeça, e por aí vai. Demais, demais. É muito conteúdo, minha gente. É muito conteúdo. E falando em ousadia, você que tem ousadia e já tem essa coragem, esse ímpeto de vir aqui para Portugal, você precisa vir aqui de maneira legal. Você precisa vir com seu visto, com planejamento, você precisa vir com tudo isso organizado para não ter problema.
Por exemplo, muitas pessoas estão tendo problemas aqui ao chegar em Portugal. Temos notícias de pessoas sendo, inclusive, deportadas de Portugal, justamente porque não vieram da maneira correta. Muitas pessoas também estão vindo de maneira correta. Se você é uma dessas pessoas que quer vir de maneira correta, eu vou indicar o escritório da Helena Neves. Mas não vou indicar só porque ela é patrocinadora do nosso podcast aqui. Eu vou indicar, sabe por quê? Porque ela cuidou dos meus processos. Cuidou dos meus processos de residência permanente. Está cuidando da minha filha, da minha esposa e agora também vai cuidar do processo de cidadania portuguesa. Logo, logo, não vai ser só esses bigodes enrolados que tem aqui como português. Eu também vou ter o passaporte vermelho. Minha esposa já tem, porque é descendente de italiano, mas eu também estou nesse processo de cidadania portuguesa. Então, venha para cá de maneira correta para que você possa usufruir de um país maravilhoso, de algumas vistas como essa que você está vendo aqui. Então, entre em contato com a Helena Neves e conheça um pouquinho do trabalho dela. O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada de Direito Internacional, mais de 20 anos de experiência e 2 prêmios recebidos. Atuamos em todas as áreas do direito português e ajudamos você a realizar o seu sonho de morar em Portugal, através do visto ou do processo de nacionalidade. Além disso, atuamos também no direito empresarial. Se você tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa. Também fazemos o reconhecimento de assinatura, seja num contrato, seja numa carta convite, e se você tem algum problema com a AIMA, se você não está conseguindo o agendamento, nós também podemos te ajudar nesse caso. Podemos ajudá-lo a simplificar o seu processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau. Bárbara, minha queridona, agora eu quero por uma outra vertente. Depois eu quero falar de todos os seus livros aqui, até aqui na câmera aberta, quero falar de todos os seus livros, mas eu quero entender um pouquinho como hoje você está na plataforma internacional do Pablo Marçal e do Thiago Rocha. Eu quero entender, não como você entrou, você acho que já acabou falando um pouquinho, mas eu quero entender qual foi o game change da tua vida entrando na plataforma, o que você tem aprendido lá, estando perto de tantas pessoas que estão fazendo diferença na vida de outras pessoas. Pablo Marçal, Thiago Rocha, todo mundo ali que está envolvida no front, né? Como tem sido essa experiência? O que você tem aprendido estando do lado dessas grandes personalidades que geram tanta transformação para as vidas? Primeiro ponto, desconstrução. É a primeira coisa que eu aprendi. Porque imagina, eu trabalho com eventos há mais de 12 anos, né? Então eu sei fazer diversos tipos de eventos de formas diferentes. E quando o Thiago chegou aqui, vou começar do princípio, né? Eu fui fazer um evento em Alphaville, em agosto de 2023. Fui convidada para ir na plataforma do Pablo num evento em novembro, no início de novembro de 2023. E fui no Primícias, que é um culto que eles fazem lá, dia 6 de novembro de 2023. E lá nesse Primícias eles falaram também de algo que eu não conhecia ainda, que chama QGR, que é Quartel General do Rei. E aí o Pablo ali explicando, falando de Figueira, Oliveira, eu gritei Portugal. Não sei por quê. Eu gritei na hora, Portugal! Aí ele falando tal do que já não sei o que das coisas, eu falei, tem em Portugal? Ele falou assim, tem em Portugal. Deve ter pensado, o que é essa louca, né? E eu sentada na primeira fila, do lado do Nésio, do lado do Ricardo Linhares, tava lá a Carol Marçal, tava lá todo mundo. E eu não conhecia ninguém. Sabe assim, cheguei de paraquedas mesmo? Eu já tinha ouvido falar do Pablo, né, através do Clube 459. Eu morava na Suíça na época e uma amiga mandou pra mim uns vídeos. Só que ele falava, sai do caixão, e não sei o que, não sei o que. Eu achava uma linguagem agressiva e eu, quem é esse doido, né? Depois, né, isso passou alguns anos, eu lá naquele ambiente, tudo que ele falava fazia sentido pra mim. E a pessoa que eu via na minha frente, né, Pablo Marçal ali na minha frente, não era aquela pessoa que eu via na internet. Eu falei, uau, esse cara é muito sábio. Ele não é louco, ele é muito sábio. Ele é um cara acima da média. Pera aí que eu quero aprender com esse cara. E aí, tava lá também o Thiago Rocha, tava vários sócios, né? O Tássio, Matheus Ribeiro. E aí, naquele dia, assim, eu fiquei muito impactada, sabe? Eu fiquei maluca, liguei pro meu marido e falei assim, amor, você não tem noção, Alphaville nem parece Brasil. Parece que a gente tá numa bolha aqui, uma frequência surreal. Eu tô num lugar, numa ambiência muito diferente. Isso precisava ter também aí em Portugal, isso precisava ter no mundo inteiro. E Eric, passou novembro,
dezembro de 2023, quando foi em janeiro de 2024, eu fiz o método IP pela primeira vez. Pablo estava nos Estados Unidos, eu fiz online. E aí ele anunciou, Thiago Rocha vai para Portugal, Nézio para os Estados Unidos. Eu falei, agora que eu vou conectar com esse povo aqui. Comecei a entrar em contato pelo Instagram do Thiago, da esposa dele, da Raquel, da Mari, da filha deles. Eu falei, vou dar um jeito de conectar com esse pessoal. Então, desde a primeira vez que o Thiago pisou em Portugal, né, que foi em março de 2024, a gente tá junto. Teve uma corrida, inclusive, e a gente tá junto desde a primeira corrida. E eu nunca me esqueço, a gente ali correndo junto, e eu pensando assim, meu Deus, o Kairos tá mesmo aberto, né, o tempo de Deus tá aberto, porque há poucos meses atrás eu nem sabia quem é esse cara, ele é sócio do Pablo Marçal, tipo assim, uma das mentes mais brilhantes que eu conheço, sabe? O Thiago Rocha é uma pessoa que é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço. É um coração fora do peito. Eu sou muito grata e quero honrar a vida dele sempre que eu puder. Porque eu aprendo muito com ele, muito mesmo. É uma honra caminhar do lado dele. É uma pessoa super simples, super humilde, né? E eu falei assim, de todos os sócios que o Pablo tem do ecossistema, na minha visão, eu gosto de todos, eu tenho amizade com vários deles. Ana Lucchini, né? Patrícia Pimentel, com Matheus Ribeiro, tenho muitos amigos nesse meio, mas pra mim o Thiago ele é diferenciado, ele tem uma unção diferente. E aí eu falei assim, olha, eis-me aqui pra servir. Ele falou assim, como é que tá assim, olha, a gente vai aqui olhar uns lugares pra ver para fazer a plataforma, vocês podem ir com a gente, né? Eu e meu marido tava junto desde o início ali. Aí eles encontraram um lugar e aí ele falou assim, olha, a gente realmente decidiu aqui, vamos ficar com espaço. A gente vai pegar a chave e cada um vai levar um lanche, né? Uma coisa pra gente poder ali fazer um momento juntos e tal. Convidou a minha esposa, nós fomos com o nosso filho. E ali, dali em diante, eu percebia, sabe, que a missão era muito maior do que a gente vê. Pessoas olham pro Pablo e às vezes critica. Aí fala da política, aí fala dos bens materiais que ele tem, aí fala de tudo que ele construiu. E só que toda árvore que dá fruta, ela leva pedrada, né? E às vezes é desafiante a pessoa conseguir manter a sanidade mental sendo tão atacado, tão criticado, né? Eu falei, qual é o segredo por trás disso? Eu preciso aprender a lidar com isso. Porque eu tinha extrema dificuldade de lidar com pressão, de lidar com crítica, de lidar com essas coisas que acontecem no meio deles também, né? Tem um lado muito positivo, onde pessoas, né, são enlouquecidas, querendo consumir todo o conteúdo deles, né, faz mentoria, faz piorando, faz tudo que eles lançam, as pessoas compram. E tem o outro lado que critica muito, eu precisava entender aquilo. E já faz mais de um ano, né, que nós estamos juntos. E eu comecei a ver que a forma deles fazerem as coisas era muito diferente do que eu sabia. Então, por isso que eu falei que o primeiro ponto foi em desconstrução. Porque eu desconstruí muita coisa que eu sabia, abri mão das minhas verdades, do que eu sabia, eu era muito do eu, sem perceber. Nesse meio foi que eu comecei a ver. Eu tinha um eu muito elevado, ou seja, um ego muito elevado. E eu aprendi a substituir o eu por nós. Nós fazemos, e isso até ajudou no meu casamento. Porque sem perceber, eu às vezes era muito egoísta. E aí depois, e o meu marido, ele tem isso muito nobre nele. Ele falava assim, não, nossa. Aí eu falava, não, esse é seu, esse é meu. E ele, não, é nosso. Sabe? A gente tem uma construção incrível juntos, a nossa relação. E então, pra mim, a desconstrução foi o principal ponto. Em segundo lugar, contra resultado, não há argumentos. Eles têm muito resultado. Eu falei, se eles fazem desse jeito, pode parecer estranho pra mim, porque eu não estou acostumada, então eu vou desconstruir o que eu sei pra aprender a fazer do jeito que eles fazem. E tem sido muito transformador. A maioria das pessoas me questionam muito isso, né? Não compreendem o que é um servir, né? Eu vivo na Ericeira, eu vivo em outra cidade, né? Pra quem não conhece, é litoral aqui também. Depois dessa praia linda que a gente tá aqui, você sai das praias de Cascais, tem as praias de Sintra e depois as praias da Ericeira. Então, todos os dias, né, a distância que eu percorro, todo o investimento que eu faço é alto. A escola do meu filho é em outra cidade, fica em Mafra. Então, a logística para mim, dessa dinâmica do dia a dia é desafiante, né? Aí você conciliar
produtividade, maternidade, lar, casamento, trabalho, né? Eu tomei algumas decisões da minha vida, né? De desacelerar o meu ritmo, ou seja, em 2023 eu toquei o terror, né? Graças a Deus construí um bom nome. Hoje, na maioria dos lugares, maioria dos ambientes que você vai, se você perguntar quem é Bárbara Global, a maioria já ouviu falar, né? Sou muito grata por isso, não só em Portugal, Reino Unido, Dubai, Brasil, vários países. E é o que eu te falo também, assim, Deus sopra o teu nome em lugares que você nem imagina, quando você está alinhado com o propósito dele. Ele não vai precisar fazer esforço, porque ele vai te impulsionar para chegar onde ele quer que você chegue. Então, por diversas vezes, eu, quando não tinha a minha identidade ativada e auto-merecimento e a autoimagem alinhada, eu não me sentia merecedora daquele ambiente. E eu falava, mas o que eu tô fazendo aqui no meio desse povo? Né? Só que aí eu virei a chave, ressignifiquei e entendi. É aqui, nesse ecossistema, que eu vou nadar com tubarão, eu vou correr com lobo, que eu vou voar com águia. Então, por isso, né, eu persevero. Desde o início, quando o Thiago chegou, ele falou, olha, a gente caminha junto por um ano, todo mundo aqui, né? Eram vários, ele selecionou 6 pessoas, na verdade, né? Naquele início ali, selecionou 6. E ele falou, nós vamos caminhar durante um ano depois. Ou vira sócio, ou vira fornecedor, ou segue cada um a sua vida, mas vocês não podem continuar no mesmo lugar. Tem que, né, evoluir. Então, tem sido uma jornada incrível fazer parte desse ecossistema. Como eu também tenho a minha empresa, tenho o meu negócio. Naturalmente, em algum momento, né, a gente nem sempre consegue conciliar tudo para sempre, mas enquanto eu puder servir e estar junto, Deus me permitir, eu vou estar. Que bacana, meu. Eu já sigo o Pablo Marçal antes de você, eu já conhecia e achei incrível. Na época que eles implantaram a plataforma, eu estava no Brasil ainda. Eu vim para cá em maio, a plataforma começou a instalar em março, abril, né? Eu voltei, eu estava no Brasil. Na verdade, o Pablo começou a plataforma em Goiânia ainda, né? Não, só depois que ele mudou para Alphaville. Não, eu digo aqui Portugal. Em Portugal. Mas eu conheci, quando eu morava na Suíça, em 2019, foi quando eu conheci a primeira vez o conteúdo dele online, que era do 459, mas pessoalmente, assim, cara a cara, só foi em novembro de 2023. Ok. Agora sim, se você pudesse elencar 2 ou um maior aprendizado que você teve com o Thiago Rocha e o outro que você teve com o Pablo, elencar apenas um, que eu sei que são muitos. Thiago Rocha, a sua opinião não governa a minha vida. Foi o principal código que eu peguei com ele. Do Pablo, assim, de todos, né, os códigos, porque assim, tanto o Pablo quanto o Thiago, eles têm muitos códigos. Mas assim, um que de fato pega muito naquilo que eu precisava confrontar, porque eu como te falei há pouco, né, eu tenho dificuldade de lidar com pressão, né, com dificuldade de lidar com certas coisas. E o Pablo, ele fala uma expressão que ele fala assim, ó, vá cuidar da sua vida, né? Inclusive no método IP, ele costuma fazer a pulseirinha com a frase e tal. Então, esse vá cuidar da sua vida, pra mim, soava meio, assim, forte, mas depois eu entendi, todo mundo precisa fazer isso, né? Então, são os 2 códigos principais. Incrível. Agora, depois de ter falado de tudo isso, eu quero entender um pouquinho. Como a Bárbara ajuda as pessoas, que eu sei que você tem várias vertentes, fala um pouquinho aqui pra gente quais são as vertentes, e como que a Bárbara hoje tem ajudado as pessoas em cada vertente. Depois a gente vai falar dos livros que eu quero, olha a quantidade de livros, gente, que tem aqui. Olha só isso. Sim. Vou até colocar na câmera 2 aqui, daqui a pouco ela vai mostrar. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar todos eles. Mas eu quero entender quais são os teus negócios, como você tem ajudado as pessoas hoje. Hoje, como eu te falei, fiz uma transição de carreira, porque eu fui fisioterapeuta, né, por muitos anos. E as pessoas, às vezes, também tentam identificar, né, o que a Bárbara faz? Qual é a profissão dela, né? Afinal, eu brinco, né, dizendo que eu sou multiplicadora de talentos. Eu tenho essa sensibilidade de identificar talentos que, às vezes, a pessoa nem sabe que tem. Talvez ela não tenha essa clareza, essa consciência. E tem muitas pessoas que, às vezes, deixaram de sonhar, estão numa fase, assim, de, sabe, querendo saber o que vai fazer da vida.
E através da mentoria, né, eu dou esse direcionamento. Então seria uma mentoria de talentos. Não é uma mentoria de talentos, eu vou chegar lá. Então, assim, como multiplicador de talentos, através da mentoria, você consegue identificar o que de fato a pessoa realmente precisa, porque às vezes ela chega para você com um discurso, falando algo que na verdade não é o que ela precisa. É aquilo que está na cabeça dela. Mas se ela não tiver ainda a mentalidade daquilo que ela de fato precisa e da onde ela pode alcançar, né, chegar, ela vai descobrir nesse processo, no caminho. Então a mentoria, ela é voltada para ajudar as pessoas que estão nesse processo, né, de encontrar aquilo que realmente nasceu para fazer, de como potencializar isso, né. Eu tenho também o Voz Lucrativa, que é um projeto voltado para ensinar como é que você pode entender, né, que a sua comunicação é o seu principal ativo. E isso não é só para você fazer mais dinheiro, mas para você ajudar muito mais pessoas, né, para várias coisas. Ele vai ser lançado em breve aqui, tô contando em primeira mão para você, né. Olha, mas já tem Instagram, no podcast. já tem Instagram, já tem livro, já tem tudo. E tô com o Global Talks também, né, o meu podcast, que você também tá convidada a estar com Né, queridona? Global Talks, onde são conversas globais, com pessoas que já têm uma construção de legado, né, que estão fazendo a diferença no mundo. Tem também a parte dos eventos, né, que eu amo fazer, então eu realizo eventos internacionais próprios meus, como por exemplo o Global Legacy. A nossa próxima edição vai ser em Dubai, Abu Dhabi, em outubro. Você também já está convidado. Obrigado. E é uma versão de mastermind, né? Ela é uma imersão em mastermind, onde algumas pessoas, além de mim e meu marido, vão fazer essa entrega de conteúdo, onde cada lugar que nós vamos tem um significado. Não é uma viagem de passeio de turismo. Vai ter, sim, essa parte de conhecer os lugares, mas com um propósito, né? Por exemplo, quando você está no deserto, a gente faz uma analogia, de fato, aos desertos que a gente passa na nossa vida, fala de superação, né? E cada pessoa que for entregar o tema de cada lugar que nós vamos, são pessoas que já têm autoridade no assunto. É um público muito seleto, né? São um grupo bem seleto. E nós estamos também, além desses eventos internacionais que nós realizamos, as pessoas me contratam para realizar eventos deles, ou seja, do zero, desde criar o nome do evento, encontrar o local, definir o país, né, porque eu não faço só Portugal, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Dubai, diversos países a gente faz, a gente tem fornecedores, França também, Suíça, e agora também vai ter Alemanha. Então assim, as pessoas às vezes querem, mas não sabem como, então me contratam também para isso. E de tudo que eu faço também, amo, né, escrever, sou escritora por amor mesmo, assim, acho que também Deus me deu esse dom, né, já tenho 5 livros publicados e esse outro que é o que tá saindo do forno aí, do Voz Lucrativa. E auxilio essa parte da plataforma também, como executiva e player também da plataforma. Sou CVO e founder, né, da Global Legacy Company, a nossa empresa não trabalha só com eventos, mas também marketing digital, também a parte de internacionalização de carreiras, né? Pessoas que querem, de fato, descobrir como é que eu posso desenvolver um negócio do outro país, né? E tem clientes me pagando em libra, em euro, em dólar, né? Em vários mercados. E tem também a parte meu marido, que aí já é mais a praia dele, que é do ramo da construção, né? Construção, investimentos imobiliários, incorporadora. Então aí já é mais o universo dele. Eu tenho me aproximado mais, estudado mais, porque é um segmento muito forte aqui em Portugal também, em vários países. E assim, basicamente, né, se eu for aqui ficar citando tudo que eu faço, a gente vai ficar o dia inteiro aqui, então... Basicamente ela só faz tudo isso. Basicamente ela só tem tudo isso só. É muita coisa, muita coisa. Parabéns, minha queridona. Obrigada. Parabéns. Agora vamos falar um pouquinho dos teus livros. E eu vou confessar aqui que isso pra mim, vou até colocar aqui na câmera 2, na câmera 3, isso aqui pra mim é um tapa na cara. Sabe por quê? Porque o Eric não tomou vergonha na cara ainda pra escrever um livro. Inclusive ela já me chamou. Posso ajudar nisso. É verdade. Mas, meu, isso aqui é um tapa na cara. Depois de toda essa história que essa mulher contou, ela já tem 5 livros, tá? E o Eric não tem nenhum livro ainda. O Eric vai escrever. Não tinha. Não, Já corri agora. ainda não tem, ainda não tem. Não tinha, que eu já tenho na cabeça até seu livro. Não, você já até me falou o nome do livro e eu concordei, inclusive, tá? Coloque aqui nos comentários qual livro que você acredita que o Eric deve escrever. Eu já tenho alguns, eu já tenho pelo menos 5 títulos, né?
Mas vamos lá, só títulos, já começamos bem. E, queridona, me fala um pouquinho dos teus livros, eu quero entender desses 5 livros aqui, qual foi o primeiro, e me conta um pouquinho. Vocês estão aqui na escadinha, né, do primeiro para o último. Mostra Então aqui, ó, mostra aqui para essa É. pra câmera 2, isso. Então, esse daqui, Conquiste o Mundo, você é do tamanho dos seus sonhos. Inclusive, aqui é um alpinista escalando o Everest, né. Aqui eu falo sobre os altos e baixos da jornada, porque todos nós temos, momentos altos e baixos, né, na nossa vida. E faz parte do processo, né, Eric. Até eu li um livro que me inspirou bastante, que chama Picos e Vales, não sei se você já ouviu falar. Já. Ninguém vive eternamente no pico, mas também não vive eternamente no vale, né, e me inspirou bastante. Foi lançado em Alphaville, inclusive, em dezembro de 2022. Eu já estava grávida, de 3 meses. Caramba. E aí é isso. Novembro, dezembro, 2, por aí, uns 2 meses, né, verdade. E o segundo foi esse daqui, 30 dias para mudar a sua vida. Esse livro, ele não só esse livro aqui, ele me deu, assim, muitas alegrias, né. Dentre eles, eu me tornei membro da Academia de Letras Luso-Suíça, que a Suíça e Portugal têm uma parceria. Participei da Feira do Livro de Lisboa, que é a 3ª maior do mundo. E é um trabalho onde nós reunimos, né, várias pessoas que também tinham essa vontade de escrever, e nós convidamos cada uma para escrever uma chave poderosa para a jornada de sucesso, para construir uma jornada de sucesso, né. Então ele foi, assim, um dos livros que mais vendi. E aí nós também fazemos esse trabalho, né, de ajudar. Se você tem o sonho, né, de escrever um livro, de fazer uma palestra, um evento, entre em contato conosco, que nós estamos aqui para te ajudar também. O outro, esse daqui, o terceiro livro, eu já tive a bênção do maridão estar junto, né, então eu super recomendo vocês lerem esse livro aqui. Então, Mentalidade e Performance, um novo rumo para a sua vida pessoal e profissional. Até você que está nessa fase, né, de decidir se faz uma transição de carreira ou não, ou às vezes você, por exemplo, eu como mãe, vejo muitas mulheres que às vezes quando têm filhos, pausam a carreira, né, ou ficam muitos anos dedicadas à família e não sabem com que trabalhar. Então, esse livro também vai te ajudar nisso. E aí o Marco, ele escreve também sobre algo que, assim, ele fala sobre um plano, né. Eu achei muito interessante aqui, a frase de impacto dele, inclusive, eu vou ler para vocês, porque eu gostei bastante. Diz assim, olha: "Um plano de ação bem elaborado é a bússola que nos guia do sonho à realização, transformando visão em conquista." E aí ele ficou, né, eu ficava pegando no pé dele, falei assim: "Amor, você nem sabia, né, que tinha tanta habilidade, assim, com as palavras", né, e eu estimulei tanto ele a escrever. Depois do resultado final, ele gostou, ele falou: "Não, realmente, ó, amor, obrigada", né, porque tem coisa que às vezes você impulsiona alguém a fazer, mas a própria pessoa não faz questão, né. E esse foi algo que ele realmente se propôs, aceitou o desafio. A gente, nosso ecossistema também lança muito desafio, né. E foi algo bem interessante também a jornada do livro. Também deixar aqui, ó, para quem quiser seguir ele aí, Marco B. Marques. O meu Instagram, barbara.global. Tá aqui nas descrições. Aproveita para seguir a gente aí. E a nossa empresa global.legacy. Depois, aí eu entrei numa jornada, né, a gente lançou um desafio, inclusive. Eu nunca pensei ser possível isso, eu escrevi um livro em menos de um mês. Nós estávamos no último dia de maio. Não, abril. Último dia de abril. E aí, o Thiago Rocha virou para nós ali, os executivos, né, na plataforma, falou assim: "Vamos lançar um desafio aqui. Todo mundo escreveu um livro para lançar até de junho." Ou seja, nós teríamos um mês de maio para escrever. Mês de maio, eu estava me preparando para fazer o primeiro triatlo, que foi no dia 5 de maio do ano passado. Dia 5 de maio, aniversário do meu marido. Dia das Mães, meu primeiro dia das mães com meu filho no colo, né, depois de todo aquele sufoco que eu passei, estava com meu filho no colo. Nunca pensei na vida que eu estaria celebrando essa data fazendo um triatlo. E detalhe, né, o triatlo, para quem não sabe, são 3 modalidades: você nada, pedala e corre. E a natação no mar. E eu que tinha pavor de água fria, né, uma das poucas vezes que eu realmente fiquei na água ali foi pro meu batismo, e aí a outra vez teria que ser para enfrentar o triatlo. Então eu não treinei no mar, porque eu não gostava, né, não tinha muita afinidade com o mar. É igual você brincou, né, então como é que faz o triatlo, nem tá treinando direito, né, tipo, é a unção de Deus, não tem jeito. E aí, eu falei: "Agora,
No meio de tudo isso, como é que eu ainda vou escrever um livro? Então, mas eu aceitei o desafio, vesti a camisa, aceitei o desafio. E eu pensei em algo que era uma dificuldade pra mim, que é a procrastinação. Eu adiava. E depois de vários métodos de peso, né? A gente já fez mais de 20 métodos de peso aqui em Portugal. Eu entendi que a procrastinação estava ligada a perfeccionismo. Eu falei, é isso, eu quero tudo perfeito, as condições perfeitas, tudo, né, maravilhoso. E aí eu escrevi esse livro que fala assim, olha, não deixe o seu café esfriar, porque a vida é agora, não deixe pra depois. Adorei o título. Ele é muito prático. O pessoal que gosta de café, quando vê assim a xícara de café, já fica ali querendo saber. Ele tem atividades práticas para a pessoa fazer. Mesmo quem não gosta de ler, consegue ler, porque ele é fininho. É um capítulo por dia para você aplicar. E o último, né, que eu lancei em dezembro do ano passado, dezembro de 2024, que é esse daqui, que é o Códigos Diários. Esse daqui é uma nova oportunidade para você avançar a cada dia. Ele foi, assim, um divisor de água na minha vida como escritora, sabe? Porque aqui que eu comecei a entender o porquê de fato ser escritora, que faz parte também da construção do nosso legado. Você tá deixando sementes, né, que vão perdurar gerações. O café, esse Não Deixa o Seu Café Esfriar, inclusive o prefácio é do Thiago Rocha. E esse daqui, dos Códigos Diários, o prefácio é do Ricardo Mendonça, que é um amigo meu português, que também escreveu. E esse código diário aqui, tem 31 códigos, um para cada dia do mês, né? Para você devorar esse código, decifrar ele, fazer exercício prático. E eu te garanto que se você colocar em prática, não tem como a sua vida não ser transformada. Não tem como você não acessar tudo que Deus tem para sua vida. E demais. E me diz uma coisa, as pessoas que quiserem comprar esses livros já estão disponíveis na Amazon ou tem que entrar em contato com você no Instagram? No meu site, isso. Pode me chamar aí no Instagram, né, no barbara.global, né, não tem o meu site na bio, mas também pode chamar no direct que a gente envia. Em breve, eu vou incluir ele nas demais plataformas. O trabalho autoral, ele tem vários percursos, vários caminhos, né? Você pode fazer o livro independente, você pode fazer o livro com editora, você pode fazer o livro só no formato digital, para as plataformas digitais, como é o caso da Amazon. A minha paixão pela escrita, eu gosto do físico, né? Então eu comecei por aqui. Em breve também nós vamos colocar até nas livrarias, que é algo que eu ainda não fiz, mas nós vamos ter também. Então a pessoa pode entrar em contato comigo que ela consegue. Eu adoro o físico também, mas no motorhome, aqui a gente não tem espaço suficiente. Pra levar tudo. Porque aqui, tá vendo? Aqui tá todas as roupas da minha vida, do outro lado tá todas as roupas da vida da minha esposa. Então a gente tem pouco tempo. Então eu migrei pro tablet, né? Eu uso o aplicativo Kindle. Vou voltar aqui para. Excelente. Não uso o Kindle mesmo, porque eu não gosto. Eu uso o tablet e tenho o aplicativo Kindle. Então eu também busco ler sempre no tablet, por causa de espaço. Então, por isso que eu sempre pergunto, e algumas pessoas também. Nós temos a versão digital do livro, sim, no meu site, né? E nós enviamos o link também no privado, as pessoas que precisarem, a gente pode enviar também. Agora, minha queridona, vamos partir aqui para algumas outras perguntas. Eu vou pegar minha fichinha aqui com o meu celular, que a minha fichinha fica aqui o meu celular. Vamos lá. Os livros, a gente já falou. Agora me diz uma coisa, na tua visão, já ter sentado em várias mesas, participado de muitos eventos, diversos países, quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar fazer um evento? Ao tentar fazer um evento e fazer desse evento um negócio, na tua visão? Primeiro erro que as pessoas cometem é fazer o evento para ego próprio. Fazer um evento para si mesmo. O que a pessoa pensa que as pessoas querem ouvir. O que ela acha que as pessoas vão gostar. O que ela. Geralmente, o pior erro que a pessoa pode cometer é fazer um evento baseado em si mesmo e no seu ego. Sem propósito, sem saber qual é o público-alvo, sem direcionamento, sem estratégia. Esse para mim é o primeiro ponto. Segundo erro. Se fosse você, anotava aí, viu? E aqui vai sair ouro para você. O segundo ponto que eu vejo é não buscar ajuda, fornecedores de qualidade
locais com boa estrutura, equipamentos de qualidade, tudo com buscar excelência, né, naquilo que for fazer. É outro ponto. Eu vejo que muitas pessoas querem economizar e depois o barato sai caro. Terceiro ponto, e eu vejo muito acontecer, né, são mais de 12 anos trabalhando com isso, às vezes a pessoa fazer algo que não tá ligado ao propósito dela. Então, não, porque eu decidi fazer um evento de finanças e vou fazer de finanças. E passa anos fazendo evento de finanças e não vence, não rompe, não vai, não flui. E a pessoa fica ali quebrando cabeça, reclamando, bate na minha porta, Bárbara, não sei o que acontece, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas você tem certeza que é esse tipo de evento que é pra você fazer? Que é esse tema que é pra você abordar? Se não estiver alinhado com o propósito, não vai. E faz parte também do legado, né? O legado, o propósito, os princípios, os valores, tá tudo interligado. Às vezes, eu acho que algumas pessoas querem fazer os eventos e etc., mas elas querem fazer também sem condições financeiras, inclusive. Mas tem muitas formas de fazer um evento sem condição financeira. Então, passa essa chave aí, porque eu acho que o pessoal quer saber disso. Tem muito, né? Pra você saber esse ouro aí, você vai ter que entrar em contato comigo pra você descobrir, porque tem inúmeras formas de fazer um evento, zero investimento. Boa. Gratuito. E eu, na minha visão, assim, eu também estou envolvido com muitos eventos, não só participando, mas ali também no backstage, ajudando em gestão. Inclusive, eu quero... Bem-vindo a Play One Cine. Somos um ecossistema exclusivo com a missão de impulsionar seu negócio. Potencialize suas vendas com e-commerce. Uma experiência imersiva da sua marca, com designs que contam sua história. Checkouts otimizados para seduzir e converter. Acelere seu negócio com páginas estratégicas, criadas para transformar visitantes em clientes. Filmes que vendem. Eleve a percepção da sua marca com um trailer cinematográfico que emociona e converte. Funis e automação inteligentes. Simplifique processos e transforme cada clique em uma oportunidade de venda. Play One Cine. Do conceito à realidade. Te agradecer aqui publicamente, honrar a sua vida, né? Porque no evento que eu fiz em Alphaville, Deus é tão generoso, né? Meu marido não foi comigo pro Global Legacy Brasil, mas o Eric estava lá prontamente. E eu até quero te pedir perdão, Eric, porque o Eric veio falar comigo do negócio da câmera e eu brava com ele. Mas eu uso essa câmera em todos os eventos, sempre gravou bem. Bárbara, mas olha, que essa daqui, eu tenho a minha câmera que vai captar melhor. E eu, resolve aí que eu confio em você. E deixei ele tomar de conta, né? Então eu te peço perdão, porque eu tava naquela loucura, você não sabia de nada disso. Você nem sabia de nada disso que eu passei pra conseguir realizar aquele evento naquele dia, né? Então eu quero te agradecer e te honrar. Faz parte da minha jornada, é um parceiro, né? Por isso que eu quero também você conosco em Dubai, Abu Dhabi. E temos muito projeto pra fazer junto. Obrigado, minha queridona, obrigado. Não, eu me senti honrado pelo convite de estar lá palestrando e etc. E eu também gosto de ajudar, eu gosto de servir. E independente de como você falou, qualquer coisa do tipo, eu sei que no dia do evento a cabeça está focada em fazer as coisas acontecerem. E eu sabia que você também estava sozinha ali, né? Você foi sozinha. Você contou um pouquinho do que tinha acontecido no avião, somente isso, mas o restante não. Mas eu já estava tão preparado em ir lá para servir que eu levei os meus equipamentos. Entendeu? Então, fica tranquilo em relação a isso, viu? Obrigado, tamo junto. Agora, que eu tava falando dos eventos, as pessoas também, o que eu percebo é que as pessoas fazem o evento querendo fazer pro próprio ego, né? Ou, sei lá, não é só para se promover, ok, pode até ser, mas pegando esse gancho que você falou, as pessoas não têm sustentabilidade no evento. Quando eu falo sustentabilidade, não é somente de servir as pessoas, mas também uma sustentabilidade financeira para que elas possam fazer o próximo, entendeu? O que você acha disso? Isso é um caminho certo? Isso é um caminho que pode iniciar, mas tem que mudar durante a trajetória? Eu costumo dizer, Eric, é uma construção. Então, vamos partir do princípio que você não tem o capital, né, necessário para realizar um evento. Você vai iniciar com um formato de evento gratuito. Para você conseguir começar a gerar movimento.
A questão é que as pessoas querem começar a fazer um evento, já investindo e pagando estrutura e não sei o quê, nem tem público criado ainda. Não tem audiência, não tem ainda nem o próprio porquê bem definido e bem claro na mente, não sabe o que está fazendo. E isso acontece também com aberturas de negócios. Eu vejo muitas pessoas começando a empreender, sem saber o porquê está empreendendo, para quê, para quem, como, quando, onde. Abre empresa também sem saber. Inclusive é um testemunho engraçado, que eu até tenho para contar para vocês daqui a pouco. E aí, quando isso acontece, a chance de dar errado é muito grande, né? Então, começa do jeito que você tá, com as condições que você tem, mas começa buscando ajuda. E a melhor ajuda que você tem que buscar é para quem já fez. Qualquer coisa que você queira na sua vida, lembra do começo da gente conversando sobre conexão, sobre a pecinha do puzzle, do quebra-cabeça? Você precisa buscar quem já fez, que a pessoa vai te ensinar. Por exemplo, tem uma grande coach muito famosa aqui em Portugal, né? E ela é uma das, assim, líderes portuguesas muito também, assim, ousadas, né? Quem que é? É a Susana Torres. Ok. E aí ela falou assim, eu quero fazer um evento na Altice Arena e lotar um Altice Arena na época, ou agora chama Mel Arena, que é um ambiente enorme, né? Como é que eu vou fazer isto? E eu aprendi esse código poderoso com ela. Eu vou falar com quem já fez. No nosso ecossistema a gente diz, né? Vou colar com quem já fez. Porque aí você vai aprender a fazer. Não é mágica, não é milagre, não é isso nem aquilo. Existe um processo. O processo. É o que você falou, o processo e colar com quem já fez. Eu acho que isso é importante. Anotar esses códigos. Todos os códigos que a gente está soltando aqui. Importantíssimo. Não, por isso que todo mundo fica louco para ler. Porque esse livro aqui eu faço lives também, né? Do códigos diários. Praticamente todo dia eu faço live no meu Instagram, no barbara.global. E aí eu falo para as pessoas, anotem os códigos. Sabe por quê? O problema das pessoas é que às vezes não tem a humildade de pedir um conselho. Forte. Não preciso. Não preciso. Só que eu vou te explicar uma coisa. Até você que não acredita em fé, em Deus, em nada, tá? Vamos supor que você é uma pessoa que não acredita em nada disso. Mas vai estudar, vai pra ciência. Vai lá na física quântica, vai estudar sobre a lei da atração, vai estudar sobre mentalidade. Você precisa tirar os pensamentos da sua cabeça, da sua mente. E você precisa trazer pro plano real, pro visual. Você precisa, aqui, ó, visualizar. Porque quando você visualiza e você palpa algo, a sua mente passa a acreditar que aquilo é possível, que aquilo é real. Por que, por exemplo, né? Quando a pessoa quer um carro dos sonhos, a gente fala, vai fazer o test drive no carro. Porque imagina que não é o carro que você realmente quer. Você não viver aquela experiência, o seu cérebro não vai saber como chegar naquele resultado. Então, assim, é o primeiro ponto que eu trago, que é super importante a pessoa ter atenção sobre isso, né? A mentalidade. Depois é um processo. Porque quando você começa a aprender dessa forma, você minimiza os seus próprios erros. Você aprender com os erros dos outros, né? Com o que as outras pessoas já passaram, você tem mais probabilidade de acertar. E agora, falando de conselhos e etc., qual o conselho que a Bárbara de hoje daria para a Bárbara de 20 anos atrás? Perseverar. Perseverar, porque há muitas pessoas, o que difere, né, a pessoa que vence na vida para quem não vence é o desistir. Muitas pessoas, quando estão assim, ó, a milímetros de realizar uma grande conquista, voltam para trás, desistem. Quando você persevera pelo tempo necessário, da forma que tem que ser, as coisas começam a acontecer. Então é o maior conselho que eu dou a mim mesma. E agora vamos fazer o contrário. Qual o conselho que a Bárbara de 20 anos atrás daria para a Bárbara de hoje? Madura, viajada, com conexões, mãe. Qual o conselho que a Bárbara daria? Viver uma vida leve. Se cobrar menos, se pressionar menos, né? Ser mais como uma criança mesmo, ser mais espontânea. E agora vamos aprofundar um pouquinho. Quer dizer, eu vou deixar essa por último.
Tem ouro aí. Tem. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito? Ou alguém, né, que tivesse feito essa pergunta para você, mas falando de mim aqui. Alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz, ou alguma coisa que você gostaria de colocar na mesa e não falou ainda? Eu acredito que nós falamos, assim, bastante coisas que vão agregar muito, né, para o público que está assistindo. Se eu pudesse trazer um tema para a mesa que a gente ainda não abordou, seria mesmo o legado, sabe? Falamos aqui por alto, inclusive, a minha empresa é Global Legacy, não é à toa. De fato, para mim, a construção de um legado global é o que o ser humano precisa fazer na vida. Porque isso é altruísmo. É você fazer algo que vai além de si mesmo. Por exemplo, Dubai. Por que a gente gosta de Dubai? Praticamente todo ano vai lá. Sabe aquele desenho que é muito famoso de Dubai, né? Que as pessoas chamam de Palmeira, naquela zona lá da Jumeirah. Uhum. Aquela zona ali, na verdade, não é uma palmeira normal, comum. É uma tamareira, né? E qual que é a diferença? Ah, Bárbara, mas qual é a diferença? E daí, né? Qual a diferença de falar que é uma tamareira, uma palmeira? A tamareira, ela leva, no mínimo, em torno de 70 anos a 100 anos para produzir tâmaras de qualidade para o consumo humano. Caraca, gente. Então, quem planta tâmaras, na maioria das vezes não colhem essas tâmaras, não comercializa e não faz dinheiro com ela. O que leva alguém a abrir um negócio, a fazer algo que nem sequer vai ver o resultado e o fruto daquilo? Você parou para pensar? Eu espero que você tenha pego esse código poderoso aí, que legado, ele vai além do que você imagina, né? Ele envolve muito mais do que a sua visão pode alcançar, do que a sua mentalidade pode alcançar. Por isso que eu estou em constante desenvolvimento, por isso que eu estou sempre me conectando com pessoas novas, que eu busco mais conhecimento, conhecer lugares novos, né? Porque, de fato, é algo que, para mim, a vida é além de nós, né? A gente não tá aqui só para satisfazer as nossas próprias vontades, o nosso próprio ego. E hoje, para ser bem sincera, amigo, você já conhece a minha casa, né? Você sabe que eu vivo frente pro mar. O pôr do sol é na minha varanda. Eu te falei que eu amo a natureza, né? Eu vivo numa casa de 3 andares. Eu tenho uma vida confortável, um marido abençoado, um casamento incrível, um filho, assim, que eu sem palavras para falar dele. Uma vida espiritual, emocional, financeira, social, saúde, todas as áreas da minha vida, intelectual, tudo, o servir, todas as áreas importantes da minha vida. A maioria delas, assim, eu sou muito agradecida a Deus, porque eu falo, Senhor, nem sei o que pode melhorar, mas a gente sempre quer melhorar. Então, com a vida que eu tenho hoje, eu poderia estar, descansadinha em casa, sossegada, dormir até a hora que eu fizesse, sabe? Dormir até a hora que eu quisesse, fazer o que me apetece. Se eu não quisesse sair de casa, eu não saía. Se eu quisesse ir fazer qualquer coisa, eu faria. Quisesse viajar para qualquer país, eu viajo. Mas por que eu faço o que eu faço? E eu não tô falando de condição financeira, tá? Deixar bem claro aqui para você que prosperidade, que qualidade de vida, ele faz parte de um todo, né? A vida plena, ela faz parte de um todo, não é de uma área só. Então, muitas coisas que eu faço, e é um código que eu vou deixar aqui para você hoje também. Muitas coisas que eu faço na minha vida, eu não tinha condição financeira de fazer. Sendo muito sincero para você. Muito sincero para você. A maioria, pelo contrário, a maioria dos grandes projetos mais ousados que eu já fiz, eu não tinha condição de fazer. Em agosto de 2022, quando Deus me presenteou com esse nome, essa ideia, esse projeto Global Legacy, eu nem sabia o que ele seria. Aí eu logo, trabalhava com evento, eu pensei logo, vou fazer um evento. Eu anotei o nome até das pessoas, convidei uma a uma para ir comigo palestrar. Nenhuma daquelas pessoas falou que ia e não foi. Eu convidei, aí depois Deus enviou outras pessoas para palestrar naquele evento. E aí, assim, as coisas foram acontecendo, entende? Então, assim, é por isso que quando as pessoas me perguntam, não, mas como fazer um evento sem condição? Tem, porque eu já fiz, eu já passei por isso. E já viajei sem condição,
já fiz projetos sem condição, já fiz filhos sem condição, né? Porque eu pensava assim, meu Deus, como é que eu vou cuidar de uma criança se eu não dou conta de cuidar nem de mim mesmo? Né? Naquela fase, eu não imaginava que eu tinha condição de ser mãe, de educar uma criança. Então, assim, e por aí vai. Agora a pergunta final. Vai calhar muito do que você falou, mas eu quero que você reflita muito sobre essa pergunta. Imagina que Papai do Céu chamou a Bárbara agora para morar com ele. Pelo que a Bárbara gostaria de ser lembrada aqui na Terra? Olha, é isso que eu venho buscando, inclusive, hoje em dia, viu? A partir de um livro, né, que uma amiga me deu, que me despertou sobre isso, né, que chama A Fama do Céu. E para você ter uma boa fama no céu, você tem que fazer um estrago no inferno, né? Tem que tocar o terror mesmo, né? Então eu quero ser conhecida como aquela pessoa que salvou muitas vidas para Jesus e apresentou o reino, né, para todos os povos e nações. É assim que eu quero ser conhecida. Quer ser lembrada dessa forma. Exato, esse é o meu legado, né? É apresentar Jesus de alguma forma para quem eu puder, porque inclusive aconteceu uma situação em abril de 2023, um evento que eu quase não fiz também, porque eu já estava ali com 5 para 6 meses de gravidez e os miomas estavam crescendo bastante, estava em uma situação bem delicada. E aí eu fiz esse evento em Londres, né, Global Legacy London. Aí uma mulher que eu não conhecia, ela no final do evento veio me agradecer, toda emocionada. Ela falou: olha, eu não sei quem é você, não te conhecia, nem sei o que é esse evento aqui. A minha irmã passou na minha casa, me obrigou a sair de casa, eu não queria, porque eu acordei decidida que aquele era o meu último dia de vida. E eu não tinha mais, assim, vontade de viver. E ainda bem que ela foi lá e que ela me convenceu a sair de casa e que ela me trouxe pra cá, porque eu tô saindo daqui cheia de esperança. Eu tô saindo daqui querendo empreender. Então, assim, aquilo me marcou de um jeito, Eric, que toda vez que eu tenho muitos desafios e que eu penso em desistir de um evento, ou de não pegar um projeto, ou de cancelar um evento, isso ficou na minha memória e é aquele combustível que eu uso. A gente no nosso ecossistema fala do CCC, né? Que é você captar, converter, canalizar, para ressignificar e fazer aquilo virar um combustível para você avançar. Então, eu até deixo esse código aí para você. Se tem algo na sua vida hoje que é um grande desafio, que é uma grande dificuldade, que você use isso como combustível para você fazer o que você precisa. Porque o que eu costumo dizer, né? As pessoas quando me procuram, quando tem algum problema para resolver, quando quer fazer mentoria, seja lá o que for, elas vêm com um problema, uma objeção. Cita uma bem famosa aí pra mim, uma bem comum, uma qualquer. Vou citar duas, tempo e dinheiro. Pronto. Então, Eric, vamos fazer a mentoria? Aí pode falar o que... Olha, eu não consigo, eu não tenho tempo, minha agenda tá muito lotada, eu também não tenho dinheiro, e aí vai. Então, Eric, é justamente por esse motivo que você precisa fazer a mentoria comigo. Porque se você não tem tempo agora, você também não vai ter daqui a um mês, daqui a um ano, fazendo o que você está fazendo do mesmo jeito, seguindo a rotina que você segue, acordando no mesmo horário que você acorda, você vai continuar repetindo esse ciclo na sua vida. Vamos levar agora para o lado do dinheiro. Eric, justamente porque você não tem dinheiro, que você precisa fazer mais dinheiro, é que você precisa fazer a mentoria comigo para você aprender a fazer mais dinheiro. Porque concorda que se ao longo da sua vida você não conseguiu determinada coisa sozinho, você vai precisar de ajuda para aprender a fazer aquilo que você não conseguiu fazer? Então, pega esse código que é poderoso para você quebrar qualquer objeção. O que a pessoa mais precisa é justamente aí que ela tem que investir. Eu vou dar um exemplo de liberdade. Tem pessoas que, é liberdade, eu quero liberdade geográfica, financeira. Quero liberdade, liberdade. Ok, então você vai ter que abrir mão de parte da sua liberdade por um determinado tempo para você conquistar mais liberdade. Então, assim, a gente poderia ficar aqui horas falando, né, sobre isso, mas são os principais códigos que eu deixo aqui para o público que está assistindo. Senhoras e senhores, Bárbara Global, essa mulher arretada. Quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade.
pelo seu propósito, verdade falada aqui. E por essa mulher empreendedora, obrigado, eu também quero honrá-la aqui por todas as vezes que você me deu acesso a muitos lugares, viu? Eu te quero deixar aqui registrado, a Bárbara é uma das pessoas que me colocou em vários outros lugares. Então quero te honrar, te agradecer por ter feito isso por mim e nunca ter pedido nada em troca. Então, minha queridona, muito obrigado. É um prazer imenso tê-la aqui no nosso podcast. Você que ainda não é inscrito, eu estou falando aqui para a câmera aberta, mas eu vou falar para cá porque a câmera 3 está ventando muito. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Agora eu acho que já merece o like, né? Eu tenho certeza que já merece, não só um. Se fosse aquela do TikTok, um monte de like, né? Curte, eu acredito que a gente já conseguiu esse seu like. Compartilha, não fica com essa mensagem somente para você. Chama seu esposo, sua esposa, chama os seus filhos, coloca todo mundo na sala para assistir esse podcast. Ou simplesmente você que está treinando lá no ginásio, coloca aí, ó, vamos escutar esses podcasts, porque também temos lá dentro do Spotify, também temos no YouTube. Inclusive você que quer assistir diretamente no YouTube, tem o YouTube Premium. Assina o YouTube Premium que você também consegue assistir. Ou seja, não existe desculpa para você não escutar esse podcast, tá bom? Grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente. Nos vemos no próximo episódio do RotaCast Oficial. Simbora! Tchau, tchau! Ali, tá ali. Tchau!